Gente boa de Deus, graça e paz, tudo bem? Um bom dia. Aqui em Portugal nós estamos, já são mais de 11 horas da manhã. É um bom dia para você que está entrando aí no nosso live. Nós estamos trabalhando nessa manhã com um tema que já é recorrente nos dias anteriores, nas semanas anteriores, que é a cura pela palavra. Nós estamos trabalhando esse tema e tem sido muito bom, muito libertador, esclarecedor, clarificador para o nosso espírito, para o nosso ser. Bem-vindos para o nosso tema: cura pelo poder, pela ação, pela interação poderosa da palavra de Deus. E o tópico de hoje da cura pela palavra é a cura pela palavra para a culpa. A cura para a culpa. E é esse o tema que nós queremos desenvolver hoje com vocês. Se Deus permitir, vamos desenvolver trazendo luz para essa questão da culpa. Nós encontramos ali em João, capítulo 8, dos versos 1 ao 11, João, no capítulo 8, dos versículos 1 ao 11, um enredo interessante. Os fariseus trouxeram perante Jesus, aos pés de Jesus, uma mulher que foi pega, que foi, vamos dizer assim, ela cometeu um ato considerado grave e foi flagrada num adultério e foi levada aos pés de Jesus, os fariseus, para testarem a justiça, para avaliarem a sentença. Eles reconheciam, que Jesus, era um mestre. Deixa eu dizer aqui. Reconheciam que Jesus era um mestre. E sendo assim, reconhecendo que Jesus era um mestre, a sentença que saía da boca dele, ou saísse da boca dele, seria a sentença final. Então fizeram o teste e lançaram aquela mulher aos pés de Jesus, no meio daqueles homens, daqueles acusadores que tinham como instrumento legal a lei de Moisés. E disseram: olha, Jesus, na lei de Moisés, a pessoa, a mulher, o homem que foi pego, que foi flagrado em flagrante adultério, deve ser apedrejado. E Jesus escrevia com seu dedo no chão e, olhando para aqueles homens, disse: aquele que de vós não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Atire a primeira pedra. E certo é que o Senhor, mexendo com a consciência daqueles homens, daqueles fariseus, sabendo o coração de cada um deles, ele percebeu que cada um foi virando seu rosto, seu corpo, foi se retirando, e ficou ele e a mulher somente. Ele disse: mulher, perdoado estão os teus pecados. Nem eu, tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Isso está lá, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Sabe, não é difícil pecar. Não é difícil. Nós, hoje, muito mais prático, não é? Não há imposição. Nós estamos num tempo em que o pecado, mentira, adulterar, lascívia, maldizer, magoar, maltratar, articular, tornou-se prática. Parece que é uma prática que quase que normalizou na sociedade
em que nós vivemos, nesse contexto que nós vivemos, nessa geração corrompida. O sentimento de culpa hoje, ele parece que não existe mais, né? Mas não há como fugir. Como aqueles homens fariseus levaram, cheios de legalismos, cheios de moral, de ética, levaram aquela mulher para ser condenada, eles também não teriam ideia de que na condenação deles, eles seriam os maiores condenados. Porque uma coisa é certa, um dia os nossos pecados, eles hão de nos confrontar, de nos encontrar. Então é muito importante nós termos ideia disso, porque nós temos uma tendência para nos esquivar dos pecados, de tentar driblar, mas escamotear, e não dá. Quando Adão ele pecou, quando Adão ele rebelou-se contra Deus, ele quis se esquivar. Lá no Gênesis capítulo 3, versos 11 e 12, diz que o Senhor Deus vem até Adão e diz: Adão, quem te fez saber que estavas nu? Que você transgrediu? E ele respondeu: Senhor, a culpa foi tua. Lançou, não teve coragem de confessar, não assumiu o seu pecado, mas lançou a culpa para Deus. Senhor, a mulher que tu me deste me fez pecar. Olha, jogou a culpa, Senhor, foi o Senhor que me deu. Essa tendência nossa de escamotearmos, não é? De viver nossa maneira errada, de contornarmos através das desculpas, das justificativas, os nossos pecados. Então, meu querido irmão, bom dia, meu querido Martinho Ricardo, Abner Brito. Que bom ver você, Abner, que saudade, rapaz. Poxa vida, eu creio que a última vez que nós nos vimos, você jovenzinho, lá na Escócia, em Edinburgh, na Escócia. Abner, obrigado por ver você, rapaz, viu? Saudade de você. Então é isso, a gente tem a facilidade de escamotear, de justificar. Então o Adão já lança para Deus a culpa. A mulher que o Senhor me deu. Então nós temos, o homem moderno, diante da culpa, ele tem as suas justificativas, e como sempre teve, não é? O Caim, ele articulou a morte do seu irmão Abel, levou ele para um campo e ali matou. E quando o Senhor vem questionar com ele também: onde está o teu irmão Abel? O que você fez dele? O que você sabe dele? E aí Caim diz: por acaso eu sou procurador, eu sou cuidador, por acaso eu tenho responsabilidade de cuidar do meu irmão? Olha que resposta seca, olha que escamoteada violenta, olha que desculpa gritante que o pecado ele traz na nossa vida. Outros fogem. Moisés, ali em Êxodo, capítulo 2, quem lê dos versículos 1 ao 15, vê que Moisés ele assassinou um egípcio e pensou que estava tudo bem, escondeu, enterrou na areia, mas um hebreu tinha visto isso, e quando estavam lá discutindo um hebreu com o outro, ele foi tentar mediar a discussão. O hebreu falou: quem é você para querer comandar nós aqui? Eu vi você enterrando na areia o egípcio. E Moisés, temendo, fugiu. Nós também queremos esconder o pecado debaixo das areias, não é? Debaixo do tapete, como o ditado comum nos diz. Mas não dá, ele continua ali, latente, vivo, atuante. O que fazer diante da culpa, do pecado, do erro? E nós temos outras passagens, não é? Que nós temos, não é? Saul é um exemplo de um homem que, em um determinado momento da sua vida, começou a transgredir, endureceu seu coração, cauterizou sua mente, ficou perturbado. E é interessante que em 1 de Samuel 16, 14, 1 de Samuel, capítulo 16, verso 14, diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau começou a comandar a sua vida.
Porque nós não ficamos desocupados. Nossa consciência não fica desocupada, nossa alma não fica desocupada, nosso espírito não fica desocupado. Algo tem que ocupar esses ambientes. E se não é algo santo, algo lindo, algo de Deus, algo mal vai governar. E assim por diante. Davi confessa seu pecado no Salmo 32, dizendo: bem-aventurado o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado, não é limpo, é lavado. Enquanto eu me calei, os meus ossos doíam constantemente por causa do pecado que estava em mim. Pedro chorou amargamente, Mateus 26, 75, Mateus capítulo 26, verso 75, declara que Pedro chorou amargamente quando de sua condenação, consciência, negou Jesus 3 vezes. E quando ele foi clarificado desse pecado, desse erro apontado, ele chorou amargamente, fugiu. Infelizmente, no capítulo 27 de Mateus, nós temos alguém que suicidou. O texto lá em Mateus 27, dos versículos 3 ao 5, Evangelho de Mateus, capítulo 27, dos versículos 3 ao 5, declara que Judas, cheio de remorso, foi devolver as moedas e se enforcou, se suicidou. Então a experiência da mulher adúltera, ela fala da experiência da mulher em si, que realmente tinha cometido o pecado do adultério, mas também de outros elementos que fazem parte do enredo de outras pessoas, que eram os fariseus, que estavam condenando aquela mulher. Então o primeiro passo para a gente ser curado da culpa, o primeiro passo nesse tópico de hoje, cura pela palavra, a cura para a culpa. O primeiro passo é confessar, reconhecer. O homem precisa reconhecer, senão vai virar remorso. É interessante, né? Que o primeiro personagem que nos chama a atenção naquele enredo de levar a mulher adúltera até os pés de Jesus são os próprios fariseus. Porque, na verdade, não são os próprios fariseus. Na verdade, e o homem? E o homem que foi companheiro? Ninguém comete adultério sozinho. E o homem que estava com aquela mulher? Onde esse homem estava? Porque esse homem também não se apresenta no cenário. Porque também ele não é acusado de culpa. Porque, obviamente, a cultura judaica da época era machista, não é? E não condenava. O homem se sentia no direito, porque por ser homem, não é? Eu tenho o direito de obter a mulher como objeto, uma mulher que é um elemento mais frágil e está ao meu serviço, porque interpretavam as palavras de Deus, a lei de Deus, de uma forma torpe, de uma forma obtusa. A mulher era para o serviço, a mulher tem que estar em submissão, a mulher tem que ser uma escrava. Então esse primeiro personagem que chama a atenção nessa história é o homem. Ele merece destaque, porque onde ele está? Não é? Onde esse homem está? Nesse enredo todo. Não é? É complicado. Como nós vemos a questão da culpa. E lá, em Levítico, a lei de Moisés diz que tanto o homem como a mulher deveriam ser apedrejados. Mas cadê esse elemento, o homem? Então nós vemos que Jesus está avaliando todas as coisas, Jesus está, não é, analisando todos os itens ali do contexto, daquele cenário. E não é assim hoje. Nós não temos essa tendência de culpar os outros. Não temos essa tendência, não fui eu, olha, eu estou na minha, até tenho o meu pecado escondido aqui, mas deixa lá o outro ser condenado no meu lugar. Lá em Levíticos capítulo 20, verso 10, diz que tanto o homem como a mulher que fossem flagrados em adultério, ambos deveriam ser apedrejados. Então o homem não foi, o homem não estava lá no cenário, não foi julgado, não foi apontado. Isso chama-se, não é? A questão da negação.
não é? Eu nego o meu pecado, eu aponto o pecado do meu irmão, eu aponto o pecado do meu familiar, eu aponto o pecado do meu amigo, mas eu nego o meu pecado. Isso é tremendo, não é? Quando nós negamos. Então aqueles homens, aqueles fariseus, tanto na forma que eles apresentam a mulher para Jesus, como também na ausência do outro elemento que faz parte do adultério, eles estão, isso na área da psicologia chama-se negação. Negar. Eu sei que eu tenho, mas eu monto um esquema, fico travestido de moralidade, de justiça, eu vou maquiando o meu pecado, eu vou escamoteando e não o assumo. Mas a melhor forma é assumir, reconhecer. Eu sou pecador. Eu preciso de perdão. Né? Sabe, a questão é aquela questão também de ver aqueles fariseus no meio daquela multidão toda. Aquela multidão olhando para aquela mulher, olhando para aquela cena, olhando para aqueles fariseus. E outra coisa vem no meu coração, e que inclusive é importante nós analisarmos, que chama-se, não é, projeção. A culpa é dela. A culpa é dela, é o projeto. E essa é uma questão também na área do espírito, e a psicanálise, a psicologia fala muito sobre projeção. Eu tenho livros aqui de psicanálise aqui na minha biblioteca que tratam desse assunto. Quando eu tenho um pecado e quero que ele se projete na vida do outro, eu escondo o meu, mas lanço, ou seja, essa emoção, esse sentimento, essa introspecção, essa introjecção pecaminosa minha é projetada no outro. E era isso que aqueles fariseus estavam fazendo, projetando sua própria natureza e culpando aquela mulher. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Paul Toner, ele falou uma coisa interessante sobre essa questão da projeção. Todos os homens se defendem e se defendem atacando outro. Todo homem se defende na defesa de atacar o outro. Então, tanto o adultério da mulher como os milhares de pecados daqueles fariseus já estavam no coração deles, na alma, projetados naquela cena, querendo que Jesus condenasse e mandasse apedrejar aquelas mulheres, cada um com uma pedra na mão já, e quando eles jogassem a pedra e destruíssem, lapidassem aquela mulher, que era chamado, não é, lapidação, o ato de lapidassem a mulher, estraçalhassem ela com as pedras, eles voltariam para casa, enganosamente, logicamente, mas com uma psique mais aliviada pela projeção. Pecado não tem projeção, pecado não tem ocultação, pecado não tem negação, pecado não tem transferência. Pecado é pecado e precisa ser reconhecido. Reconheça com o seu pecado, reconhecer o meu pecado, porque é importante isso. O profeta Jeremias, no capítulo 18, nos ensina sobre o vaso de barro, que ele vai na casa do oleiro, então ainda está maleável o vaso, e o vaso se desfaz na mão do oleiro. E o Senhor diz a Jeremias: posso fazer um vaso novo? Que lindo, não é? Mas também há uma outra experiência em Jeremias, que está em Jeremias 19, Jeremias 18 e Jeremias 19, ambos falam de vaso. No 19, o Senhor manda Jeremias comprar, não é? No 19, o Senhor manda Jeremias comprar. O quê? Manda Jeremias comprar um vaso, já pronto, e pede para que ele chame os líderes da comunidade de Judá, os maiorais, os líderes religiosos, líderes políticos, e leva eles até um lugar, e lá ele disse que o Senhor ia julgar Judá, ia julgar de uma forma justa, porque aquele povo havia abandonado, aquele povo havia apostatado da fé.
E ele pega aquele vaso que representa, não é? Um vaso que não é ainda um vaso maleável, não está ainda na mão do oleiro, já passou pela mão do oleiro, já foi formado, já foi para o forno e endureceu. Aquele vaso não é uma argila mole, é uma argila endurecida, seca, queimada pelo fogo. E ele quebra aquele vaso, dizendo que não haveria mais reconciliação, não haveria mais conserto. Até que ponto o pecado nosso, se não confessado, pode levar? Se eu, meu querido, minha querida, for maleável e dizer, não, Senhor, eu assumo, eu sou pecaminoso. Ó, Senhor, como diz essa canção, Ele é maravilhoso, consolar meu coração. Mas o que chora ao pé da cruz, clamando pelo nome de Jesus, maleável, alcançará perdão. Ser uma argila maleável. Não seja um vaso duro, não seja um vaso seco. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus operar. Bom, assumir, reconhecer o pecado. E aquela mulher silenciosamente reconhece o seu pecado. Aquela mulher silenciosamente confessa o seu pecado. Aquela mulher silenciosamente admite o seu pecado. Porque ela está diante do santo. Ela está diante do impecável, incontaminável Jesus Cristo. Outro ponto importante, segundo ponto, é confessemos o pecado. Ao contrário dos demais, aquela mulher no seu silêncio, ela confessa o seu pecado. Não ouvimos do seu lábio, mas vemos no gesto do seu olhar que ela tinha de fato culpa. O seu silêncio já era uma declaração, o seu silêncio já era uma confissão. Sabe, amados, a palavra do Senhor diz que aquele que confessa os seus pecados alcançará misericórdia. Como diz essa canção, aquele que confessa os seus pecados, aquele que assume, aquele que reconhece e aquele que confessa os seus pecados alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então vamos nessa manhã pensar nisso, vamos analisar nessa manhã essa questão, confessar os nossos pecados. Isso é muito, muito importante. Quantas pessoas nós já ministramos, eu já tive a experiência de entrar em lares, de testemunhar, de evangelizar, pessoas endurecidas, famílias endurecidas. Eu sou pastor e missionário aqui em Portugal, onde 2% da nação, esse percentual é considerado evangélico. Se bem que o termo está desgastado, mas vamos dizer assim, discípulos de Jesus. E desses discípulos de Jesus, muitos poucos são comprometidos genuinamente. E entram em muitos lares, com corações endurecidos. E quantas pessoas eu já orei, mulheres que na sua juventude abortaram e tinham um sentimento de culpa esmagador, condenador, já tinham se condenado para o inferno. Mas quando a palavra foi entrando, a mensagem da cruz foi trabalhando, a argila foi se moldando, abriram o coração e foram perdoadas, tiveram paz, porque aquele que confessa seu pecado alcançará misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, como que não me sinto agora? Como que o meu coração está nesse momento? Então a prática da confissão, ela é muito importante na nossa vida. Quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor vem e nos perdoa. Aleluia. Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Então vamos pensar nisso hoje. Vamos abandonar nosso pecado, vamos confessar nosso pecado, vamos entregar aos pés de Jesus os nossos pecados, confessando e sermos perdoados da culpa. Amém? E, primeiro, assumir. Segundo, confessar. E terceiro ponto importante, receber o perdão.
O Senhor, olhando para aqueles fariseus, condenou, anunciou, denunciou e expôs publicamente o pecado deles na consciência e, como a atitude do olhar daquela mulher silencioso revelava a confissão do pecado, o reconhecimento dos seus pecados, também o virar de costas e o abandono daqueles fariseus, indo embora para sua vida, para sua casa, revela também a carga de pecados que eles estavam carregando. E que se eles fossem pessoas, né, com um coração mais sensível, mais maleável, poderiam ser perdoados dos seus pecados. Perdão aqui. Interferência, não é? Mas vamos lá. Então vamos confessar, vamos deixar. Vamos aos pés do Senhor, deixar na cruz do Calvário e ali receber o perdão. E aquela mulher recebeu o perdão. E Jesus pergunta àquela mulher: e onde estão os teus acusadores? Onde é que eles estão? E ela disse: não vejo mais nenhum. Então, vá também em paz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Aleluia, que coisa linda. Vá e não peques mais. Está lá em João capítulo 8, essa experiência maravilhosa que eles têm com Jesus Cristo. Amém, amado? E receber o perdão é uma coisa maravilhosa, não é? Mas é um perdão que tem que ter paz. Não é? Às vezes nós recebemos o perdão, a bênção de receber o perdão é saber que nós fomos perdoados. Jesus disse para aquela mulher: vá e não peques mais, eu não te condeno. Eu não te condeno, você, para mim, não está mais, você não está mais condenado, eu não te condeno, vai e não peques mais. Não é lindo isso? Esse é o ato de receber o perdão através da morte dos cravos da cruz. Jesus nos perdoou, aleluia. Diz aqui Miqueias: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da nossa transgressão? Que coisa linda. Miqueias capítulo 7, versos 18 e 19. Eu vou repetir: quem é, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a nossa iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Ó Senhor, o Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés a nossa iniquidade e lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Miqueias 7, 18 e 19. Que coisa linda receber o perdão. E quando recebemos o perdão, temos que ter paz. Os teus pecados não me lembro mais, diz Miqueias capítulo 7, versos 18. Não me lembrarei mais, não me lembrarei mais. Ó Deus, quem é semelhante a ti, que perdoa as nossas iniquidades e te esqueces da nossa transgressão? Vai me lembrar. Paz, Rosângela Fontoura, Deus te abençoe, bem-vinda. Faz-me lembrar daquele homem que foi pedir perdão. Ele tinha pecado, consciência no coração pesou, ele reconheceu, confessou e recebeu o perdão. Aí, passado um tempo, ele pecou de novo e falou: Senhor, perdoa, Senhor, pequei, a segunda vez que eu estou pecando. O Senhor falou: segunda? Mas eu não me lembro da primeira. Porque para o Senhor, todo pecado confessado, sinceramente confessado, é pecado perdoado, é pecado esquecido, e Ele não se lembra mais. Ele não se lembra mais, deleta completamente. Ok? Vamos ficar com essa meditação de hoje. Cura pela palavra, nosso tema do nosso discipulado nesses dias, nesse tempo. E o tópico de hoje, a cura para a culpa. Os discípulos aí que receberam o material, acompanhem, façam uma leitura, um aprofundamento, e que Deus possa nos abençoar. Pai querido, obrigado pelo discipulado desse dia. Encontro os meus irmãos,
Que o nosso coração seja íntegro, maleável, como a argila maleável de Jeremias 18, mas não seja um vaso duro, um vaso seco, um vaso queimado de Jeremias 19. Que o Senhor tenha a oportunidade de trabalhar em nós, amolecer, amoldar-nos, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe o teu coração, graça e paz. Teremos aqui na comunidade domingo, pelas 10 da manhã, uma reunião muito especial. Estará conosco o pastor Francisco. Ele é um irmão querido, irmão, o testemunho dele é tremendo, ele é um cadeirante, mas você não imagina a dimensão do testemunho desse homem, e o que Deus faz através da vida dele, e o que a vida dele representa para a fé. Venha participar, não perca, convide pessoas, familiares, o testemunho dele vai mexer com o nosso coração. Até domingo, pelas 10 da manhã, um beijo no teu coração.